Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início ao nosso primeiro estudo que fala a respeito da pessoa de Deus. Tudo o que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Deus. E esse estudo se chama teologia. Teologia é o nome dado à doutrina que estuda a pessoa de Deus. O termo teologia tem origem no idioma grego e é uma das palavras, e é a união das palavras theos, que quer dizer Deus, e logos, que quer dizer ciência ou tratado. A teologia que nos leva a conhecer a Deus tem como base a Bíblia, que desde o seu primeiro versículo afirma a existência de Deus, bem como a sua relação com o universo e com a humanidade. A natureza de Deus. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade, como está lá em João capítulo 24. O único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno e infinito e imutável. Sendo o espírito pessoal, possui personalidade. Características que provam a personalidade de Deus são sentimentos, intelecto e vontade. Em relação ao sentimento, Deus se ira, como está lá no Salmo 30, versículo 5. Deus ama, Deus se aborrece, Deus perdoa, Deus se alegra. Com relação ao intelecto de Deus, Deus pensa, Deus possui sabedoria suprema. Em relação à vontade de Deus, Deus tem vontade própria. Antropomorfismo. A Bíblia descreve Deus como forma humana. Todavia, ele não possui qualquer espécie de corpo. Esses textos foram registrados em linguagem figurada para revelar o cuidado de Deus em relação aos seus escolhidos. Vejamos alguns. A face de Deus, como está lá em Salmo 141, versículo 2. Os olhos do Senhor, as pálpebras de Deus, os ouvidos, as pegadas de Deus e as mãos de Deus, como está lá no Salmo 139, versículo 5. Nomes e títulos que expressam sobre Deus. Encontramos na Bíblia alguns nomes que expressam o que Deus é. Observe os exemplos. Deus. No original hebraico, existem dois nomes que são traduzidos como Deus. Eu e Elohim. Eu encontra-se no singular e enfatiza a ideia de força, que está lá em Gênesis 17:1. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Disse Elohim, façamos o homem. O Senhor expressa a ideia de soberania, significa dono, proprietário, soberano do universo. Tendo em mente o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, para não pronunciar o nome de Deus,
o povo se esforçava. Elohim é uma forma que está no plural. É utilizada para indicar o único Deus, que o único Deus é composto por 3 pessoas. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem. No original hebraico está: e com isso os rabinos e os escribas desenvolveram uma estratégia para sustentar tal proibição, inventaram uma forma não pronunciável para escreverem o nome pessoal de Deus. E foi escrito e representado na Bíblia hebraica pelo tetagrama, conjunto de 4 consoantes: H, YH, WH. Sinais avisaram que se deveria ler Adonai, em vez do nome santo de Deus. Mais tarde, quando os eruditos da Europa começaram a estudar o hebraico, eles transliteraram o tetagrama para o latim novo, resultando em JHVH, e utilizando as vogais do substantivo hebraico Senhor, chegaram ao nome Jeová ou Javé. Entretanto, ao longo do tempo, o nome que é apresentado pelo tetragrama Iavé nunca ficou perdido pelo judeu, que é o Iavé, que significa ele continuará ativamente a ser. Seu nome é ligado à observância do aspecto divino com Israel, como está lá em Malaquias, né? Capítulo 2, versículo 5 e capítulo 3, versículo 6. Os nomes compostos de Deus. Também encontramos nome composto El e Iavé, podemos relacionar alguns. Iavé Shalom, Iavé Raá, Iavé Tissodenu, Iavé Sabot, Iavé Jireh, Iavé Rafá, Iavé Mekadá Selem. Todos esses vocês podem ver que tem o significado na frente e também tem o versículo onde esses nomes aparecem. E tem vários outros aqui. Por que é importante nós sabermos todos os nomes que se refere a Deus na Bíblia, né? Porque o inimigo, ele sempre quis ser Deus. Então, ele pode colocar um nome bem parecido, né? Com um desses nomes que a Bíblia chama o nosso Deus e se apresentar para a pessoa como se fosse Deus. E ele é especialista em fazer essas confusões, né? Então nós temos que saber todos esses nomes, porque quando ele apresentar um nome que não seja nenhum desses, nós temos que saber que não é o nosso Deus. Por isso que é importante nós sabermos todos esses nomes. Os atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça como ele é. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, o próprio Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou.
No conteúdo deste versículo, o Senhor apresenta a Moisés seu caráter sobrenatural, o qual está além das definições e entendimento humano. Compreender Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o oceano numa xícara. Mas ele se tem revelado a si mesmo o suficiente para que o homem o conheça. Compõe esta revelação as informações a respeito dos atributos de Deus, e eles são atributos exclusivos e atributos morais. Atributos exclusivos de Deus. Deus é espírito. Deus, como espírito, não possui formas. Ele é imortal, invisível e eterno, digno de nossa honra e glória para sempre. Deus é cognoscível. Deus pode ser conhecido e, por isso, se revelou em diferentes ocasiões e de várias maneiras. Isto indica que é da sua vontade que o conheçamos e tenhamos um correto relacionamento com ele. Deus é onipotente, ele é o Todo-Poderoso, como está lá em Gênesis 17:1, Isaías 43, Jó 42. E Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito, ele não precisa pesquisar, nem aprender. Ele conhece tanto os nossos procedimentos como os nossos pensamentos. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é soberano, ele tem direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Deus é imutável, ele é inalterável em seus atributos, em suas perfeições e em seus propósitos para a raça humana. Deus é eterno, ele é de eternidade em eternidade, ele não está limitado pelo tempo humano. Deus é perfeito, ele é absolutamente isento do pecado e perfeitamente justo. Os atributos morais de Deus. Deus é santo. Sua santidade significa sua pureza moral. Deus é verdadeiro. Deus não mente. Deus é justiça. Deus mantém a ordem moral. Deus é amor. Seu amor é altruísta. Deus é fiel. Deus é verdadeiro, fiel às suas promessas e aos seus mandamentos. Deus é misericordioso, a razão de não sermos consumidos. Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e bênção às suas criaturas. A Santíssima Trindade. Em todas as páginas da Bíblia, não há sequer uma passagem que utiliza o termo pessoas em relação a Deus. O mesmo pode-se dizer em relação ao termo Trindade. Contudo, a Bíblia nos informa que existe um único Deus que é composto por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Para testificarmos dessa realidade, analisemos Deuteronômio 6,4, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No hebraico, existem 2 palavras traduzidas como único e são elas: Yahid, que significa somente um, ou o único. É importante ressaltar que esta palavra não foi usada nesse texto e nem em outros.
Ela representa uma unidade singular e, se fosse usada, mostraria que Deus é formado por uma só pessoa. Yahad é traduzido como único e é utilizado para representar uma unidade composta ou complexa, mais de um objeto ou uma pessoa. Esta é a palavra utilizada na Bíblia, e em particular neste texto, para apresentar o único Deus e, ao mesmo tempo, nos assegurar que ele é composto por 3 pessoas. As aparições da Trindade. No Antigo Testamento é possível notar a Trindade nas seguintes referências. Gênesis 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E Gênesis 11, 7. Eia, desçamos e confundamos a sua língua, lá na Torre de Babel. No Novo Testamento, a Trindade é descrita no seguinte texto. No batismo, o Deus Pai bradou do céu, o Deus Filho saía das águas, e o Deus Espírito pousou sobre ele em forma de pomba, como está lá em Lucas 3:22. O nascimento virginal de Cristo. Desceu sobre Maria o Deus Espírito Santo. A virtude do Altíssimo a cobriu. Deus Pai. E o Deus Filho estava sendo gerado no ventre, como está lá em Lucas 1,35. Na ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo revela que Deus Pai, mediante o Espírito Santo, ressuscitou a Jesus dos mortos. Na grande comissão, Jesus coloca os 3 membros da Trindade no plano para ordenar aos seus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na saudação à Igreja de Corinto, Deus dá o carimbo definitivo da Trindade, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Na morte de Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, viu o Pai e o Filho à sua direita. Glória a Deus. E na Epístola de Pedro, Pedro saúda a igreja citando as 3 pessoas da Trindade. O testemunho de cada pessoa da Trindade. O Pai testificou do Filho, em Mateus 3,17. O Filho testificou do Pai, em João 5,16. O Filho testificou do Espírito, em João 14,26. E o Espírito Santo testifica do Filho, em João 15,26. Ao mesmo tempo, as 3 pessoas são chamados de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o fechamento da doutrina trinitária dá-se na testificação no céu, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7. As pessoas da Trindade nos diferentes ofícios. Na criação, o Pai criou pelo Filho, no poder do Espírito Santo. Na salvação, o Pai predeterminou, o Filho se entregou na cruz e o Espírito Santo convence o homem do pecado. No arrebatamento, o Pai nos levará para ele, Jesus virá nos buscar e o Espírito Santo operará na ressurreição com o seu poder. Portanto, as 3 pessoas têm o mesmo caráter santíssimos, poderes, qualidades e vivem em perfeita comunhão e cooperação sem nunca serem 3 deuses.
as perspectivas errôneas acerca de Deus. Os agnósticos, termo agnosticismo significa não saber. Os agnósticos negam a capacidade humana de conhecer a Deus. Em Oséias 6, versículo 3, Deus convida o seu povo a conhecê-lo. Panteísmo. Deus é uma forma impessoal. Não existe nada além do universo, com suas forças e leis, chegando a dizer que Deus é a natureza. Deus é tudo e tudo é Deus. O próprio homem é um Deus. Doutrina altamente disseminada pelo movimento da nova era. Em Salmo 113, versículos 4 e 7, Deus é totalmente diferente de sua criação. Deísmo. Deus existe, mas é um Deus ausente, que abandonou a sua criação, e em Deuteronômio 4, versículo 7, vemos que Deus é o sustentador de todo o universo. Politeísmo. Culto a muitos deuses. Originou-se da ideia de que o universo é governado por várias forças, surgindo assim Deus Sol, da Lua, da água, das guerras e entre outros. As Escrituras nos afirmam em Deuteronômio 6,4 que Deus é único. E o ateísmo. Não há Deus. Salmos 14, versículo 1, classifica a atitude de negar a existência de Deus como a incompetência. Além disso, o Salmo 19, versículo 1, afirma que a natureza declara a existência de Deus. E nós podemos afirmar, encerrando esse nosso primeiro estudo, que a gente olha para toda a criação e nós vemos a assinatura de Deus. Na geração de uma criança, no nascimento de uma criança, a gente vê o grande poder de Deus ali formando, o feto. Aí a gente olha para a perfeição da natureza, Tudo na natureza é perfeito. Tudo no nosso organismo ele é perfeito. Então, negar a Deus é nós negarmos a própria existência das coisas, Porque toda a criação, tudo revela a Deus. Amém? E assim nós encerramos nosso primeiro estudo e que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos encha de conhecimento para que nós possamos crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.